frente aqui, não? Aí eu grito menos. Vem pra cá, ó. Junta aqui. Eu acho que eu já falei algumas vezes como que eu acho incrível que todas as vezes que a gente vem aqui, toda segunda-feira que a gente está aqui, eu não combino com o Rafael o que eu vou falar. E todas as vezes que ele traz essa palavra antes da minha, as palavras estão conectadas. Quem já ouviu falar isso aqui? Eu falei isso aqui algumas vezes. E isso para mim é um sinal de que o Espírito Santo está nesse trabalho que a gente está fazendo. O Espírito Santo está com a gente nesse propósito que Ele próprio tem, de que a palavra de Deus chegue no coração daqueles que precisam ser alcançados por Jesus. E isso não é uma coisa, não é um lugar transitório, porque mesmo quem teve uma experiência real com Jesus precisa continuar escutando o Evangelho. Porque a caminhada do Evangelho, eu já disse isso também aqui, ela não é um tiro de 50 metros. A caminhada no Evangelho é uma maratona. E a gente não vai sair desse caminho, não vai sair dessa necessidade até que Jesus volte ou que a gente vá ao encontro dele. Vocês estão comigo? Quem está me ouvindo aí, levanta a mão. Amém. Não durma, que eu vou ser rápido. E aí eu trouxe uma palavra para vocês, que está lá em Tiago. E Tiago, eu não sei se vocês sabem, é um apóstolo que caminhava com Jesus e ele era considerado meio-irmão de Jesus. E começa assim, Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem sabe o que é provação? Eu. O que é provação? Eu já passei por muitas provas. Muitas provas. Já fui provado todo o jeito que o irmão imagina, já fui provado. Fui internado da vida como louca e tô aqui para falar a verdade. Eu fui internado lá, mas saí pela porta frente. Eu não fugi de lá. Provação é algo que Deus nos permite passar. Presta atenção que é importante. Presta atenção aqui em mim que é importante. Provação é algo que Jesus permite a gente passar para forjar o caráter dele em nós. Amém. Eu já contei aqui a minha história pessoal, como que eu me voltei para as coisas de Deus, muitos de vocês já conhecem, e aquilo foi uma provação. Mas essa provação não teria um efeito prático se eu não tivesse colocado aquela minha dor, o que eu passei, no lugar certo. Se você passa por uma situação de dificuldade e você não usa essa situação de dificuldade para reconhecer o que Jesus fez na sua vida, ela será só uma situação de dificuldade. Mas quando você transforma uma situação de dificuldade em algo que permite que você tenha um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Jesus, passou a valer a pena essa dificuldade. Dá para entender isso? Quem entendeu aí? Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema e eu saio dele melhor do que quando eu entrei, faz sentido passar por isso. Caso contrário, foi só uma dificuldade. Então cabe a nós olharmos para o lugar certo. E qual é o lugar certo? Para onde a gente tem que olhar no momento da dificuldade? Hein? Jesus. Para Jesus. Então eu estou passando por uma dificuldade e eu olho para Jesus. E é justamente isso que Tiago está trazendo aqui. Meus irmãos, vou ler de novo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deu para entender?
Você precisa passar por essa prova, crendo e perseverando que o seu problema irá passar. E se Deus permitiu você passar por isso, é porque você precisava passar por isso. Não adianta a gente vir aqui, no momento do louvor, levantar a mão e dizer: Deus Todo-Poderoso, eu acredito em Ti. Mas na hora de dificuldade, ficar discutindo com Deus se você tem ou não que passar por aquela situação. Cabe a nós, presta atenção aí no fundo, está atrapalhando aqui. Atrapalha muito, quando a gente está falando aqui, vocês estão falando junto aí. Tiago 1,4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Eu já falei aqui, existe uma chave para ter os seus pedidos aceitos. Qual que é? Crer. Crer. E estar debaixo do quê? Da noção. Da vontade de Deus. Quando você entende que aquela sua dificuldade, aquele seu problema, é algo que Deus permitiu você passar para que forje o caráter dele em você, você se coloca debaixo da vontade de Deus. E quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, você tem as suas orações atendidas, porque você vai pedir aquilo que Ele quer para você. Dá para entender? Amém. Quando você passa por essa dificuldade de cabeça erguida, sem romper com esses princípios que a Bíblia traz, você permite, você propicia que o milagre aconteça na sua vida. Amém. A mão de Deus estendida sobre nós não tem a ver conosco, tem a ver com o fruto daquele milagre que Ele vai propiciar a nós. Quando eu tive todo o problema com meu filho, que muitos de vocês sabem, e ele foi salvo, ele não foi salvo porque nós somos especiais. É verdade. Ele foi salvo porque ele já enxergou o fruto que isso ia gerar. Aleluia. Se não fosse aquela dificuldade, se eu não tivesse entendido aquela dificuldade como algo que Deus permitiu, hoje eu não estaria aqui pregando a palavra para vocês. É verdade. Então, quando Deus fez aquele milagre, Ele já enxergou esse momento aqui. Dá para entender isso? Quando você tem problema com vício, e você entrega a vida para Jesus, e você se liberta daquele vício, Deus já está enxergando que você vai ser porta para a saída de vício de outras pessoas. É assim que Jesus faz. Confiar em Deus, anotação minha, e reconhecer que todas as bênçãos e dons que recebemos vêm do alto. Este versículo nos diz que Deus é estável e constante e nos convida a recorrer a Ele em qualquer circunstância. Amém. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: está fácil a vida de vocês? Está fácil? Está fácil? Está difícil? Para onde você vai olhar? Para quem você vai recorrer? E como que eu faço isso? Como que eu recorro a Deus? Quando eu olho para onde? Quando eu olho para o alto. E quando eu olho para o alto, eu percebo a graça, o amor e a misericórdia de Deus em todos os tempos e em todos os momentos da minha vida, mesmo na dificuldade. Salmo 121:1. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, presta atenção! Deus fez os céus e a terra. Será que Ele não pode resolver o seu problema? A gente precisa sair desse lugar de incredulidade. A gente precisa deixar essa dúvida. Deus não lida bem com a falta de fé de ninguém. Ou eu creio que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, ou eu não creio. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E sabe qual é o nosso erro, irmãos? Presta atenção que é importante. Eu cometi esse erro muitas vezes. Quando temos um problema e olhamos para baixo. Quando você está desanimado, você anda arrastando seu pé, olhando para o chão. Ei, presta atenção, é para o alto. Nós precisamos olhar para Jesus e submeter em oração e súplica as nossas petições. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o de todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Anotação minha, presta atenção. Afastar-se do mal é fugir de tudo aquilo que ofende o caráter santo e puro do Senhor. Não adianta eu achar que eu vou permanecer no erro e que eu vou receber as bênçãos de Deus, que não vou. Deus é pai de filho obediente. Deus não dá nada para filho desobediente. Presta atenção nisso que é importante. Salomão, que foi quem escreveu esse versículo de Provérbios, nos deixa uma exortação, um alerta, à humildade e ao temor de Deus, a Deus, como bases para a verdadeira sabedoria. Ele nos lembra que não somos autossuficientes, nem infalíveis, mas que precisamos da ajuda e da orientação de Deus e dos irmãos para viver bem e evitar o mal. João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E aí o que acontece? Muita gente vai falar do Evangelho, vai pregar o Evangelho, e fala, venha para Jesus, seus problemas acabaram. Mas o que a gente acabou de ler aqui? O próprio Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como que eu venço os meus problemas? Pela minha força? Sim ou não? Pela força de quem? Jesus. De Jesus. E como eu faço isso? Como eu faço para estar em Jesus? Como que eu faço para permanecer em obediência? Obedecer as palavras dele. Gálatas 2:20 responde: já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, irmãos, precisamos entender isso. O verdadeiro cristão, aquele que teve encontro genuíno com o Senhor, não vive por circunstância nenhuma.
vive na firme certeza da sua fé. Dá para entender? Amém. Ou eu tenho fé, Ou não ou eu não tenho fé. Não existe meio termo. Amém. Ou eu estou no reino de Deus, ou estou onde? No reino das trevas. Ou eu obedeço ao que o Senhor nos deixou e sou servo do Senhor, ou eu sou servo de quem? Satanás. De Satanás. E é hoje que nós precisamos tomar essa decisão. Porque quando a gente se for, como diz lá em Hebreus 9:27, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. E a gente decide para onde nós vamos em vida. Ninguém sabe se vai acordar amanhã. Alguém aqui pode garantir que vai acordar amanhã? Não. E se acontecer de você não acordar, o que você faz? Você vai para onde? Fala para mim, meu irmão. Você tem certeza da sua salvação? Precisa ter. E o que eu preciso para ter certeza da minha salvação? Eu preciso crer que Jesus morreu para me salvar. Só isso. Só tudo isso. Tem que ser uma certeza no coração. O Senhor Jesus é real e morreu na cruz para me libertar de todos os meus pecados. Esse caminho é um caminho possível. Então eu queria que, se você ainda não fez essa escolha, vem aqui no centro que a gente quer orar com você, para que o Senhor te dê convicção da sua salvação. Aleluia. Que você entre nesse lugar de submissão a Deus. Não tenha vergonha não. Se você sente no seu coração, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Puxa aí, o Jonathan.